e dar Os uma variedade ovos para sua e o dieta. feijão e os cereais não estão incluídos estritamente na dieta básica, mas eles podem ser incluídos com uma certa moderação, mas eles normalmente não causam problemas. É, outra questão que eu tinha lembrado de falar é que muitas vezes, principalmente no caso de Cândida, a gente precisa de tomar probióticos, ou são bactérias benéficas para restaurar nossa flora. E esses probióticos podem. Normalmente as pessoas acham que tomando iogurte é suficiente. Primeiro, que iogurte é feito de laticínio, então o iogurte não é uma boa fonte de probióticos, porque normalmente a pessoa está tentando evitar o laticínio. E em segundo lugar, porque tem muito poucas bactérias benéficas em fontes melhores de bactérias benéficas são vegetais e bebidas fermentadas, feitas em casa, como kefir feito com água ou suco, não com leite, né? E tô falando não com leite para quem tem problema com leite, mas se a pessoa não tem problema com leite, pode fazer kefir com leite, mas o kefir caseiro ou outras bebidas fermentadas ou vegetais fermentados como sauerkraut, que é um repolho fermentado. E se a pessoa não tiver acesso ou disponibilidade para preparar essas comidas ou bebidas, outra opção também é tomar os comprimidos cápsulas de probióticos que são vendidos em lojas de produtos naturais, são refrigerados, que tem milhões de bactérias nas cápsulas, porque isso vai ajudar a reduzir a população de cândida e restaurar a flora. E mesmo depois que a cândida estiver sob controle, é bom tomar os comprimidos de probióticos ou as bebidas e alimentos fermentados para manter um equilíbrio, para manutenção. É bom sempre ter, porque nas culturas tradicionais os alimentos e bebidas fermentados eram muito mais prevalentes por causa da inexistência de geladeira e maneiras de conservar alimentos através de fermentação e produção de bebidas dessa maneira, era uma boa fonte de bactérias. Hoje em dia, principalmente com a pasteurização, não existem alimentos que têm essa riqueza de bactérias para repopular a nossa flora. Então as pessoas têm mais facilidade de ter problemas como candidíase. A candidíase da qual estou falando é uma candidíase sistêmica, que não é uma candidíase necessariamente aquela candidíase que dá a infecção visível, como a infecção na boca, que é o sapinho, ou a infecção de candidíase vaginal, ou localizada. Mas a candidíase sistêmica pode se manifestar de outra forma, que por exemplo, no caso de eczema, ou tem outras maneiras, vários sintomas que são sintomas de cândida, como fadiga, dores no corpo, existem uma lista enorme de possibilidades. Então, em vez de ter que descobrir se você tem cândida ou não, é muito simples, é retirar os açúcares, né? Reduzir açúcar e carboidratos da dieta e observar se isso faz uma diferença na energia, na disposição, em sintomas de saúde, porque isso é um sintoma de cândida, né? Se você tirou o açúcar e melhorou, provavelmente era cândida. Então, os probióticos vão ajudar a reduzir a população de cândida. E outra recomendação também a questão da banheira, né? Da analogia da banheira, que você tem que trabalhar em todos os fatores que estão contribuindo para aumentar a água da banheira, porque a banheira, quando chega no ponto que transborda, manifesta, né, os sintomas. Então, para você evitar excesso de radiação, muito difícil, né, hoje em dia com celulares e tudo mais, mas evitar excesso das fontes de alimentos alergênicos, estresse emocional e físico, e existem exercícios de gratidão em que a pessoa se concentra em sentimentos de gratidão e sente no coração aquele calor. E esse tipo de exercício de gratidão é um exercício que traz efeitos no corpo, efeitos, né, somáticos, que ajudam a saúde. A pessoa sempre está lembrando de fazer esses exercícios de gratidão, meditação, relaxamento. E outra coisa, caminhada
E exercícios físicos em geral, especialmente ao ar livre, eles ajudam demais a não deixar a banheira transbordar. Então, você pode até querer exagerar um pouquinho mais num doce ou no chocolate um dia, ou num sorvete ou numa pizza, que você sabe que não vai ser muito legal para sua dieta, mas por outro lado, se você estiver fazendo mais exercícios físicos, especialmente ao ar livre, isso tudo são componentes daquela saúde, que é um sistema muito complexo, não é uma coisinha só, não é só mudar a dieta, é mudar o estilo de vida em geral. Então, alimentação, estado emocional, principalmente com essa dica do exercício de gratidão, são outros fatores que vão ajudar muito a evitar que a sua banheira transborde. Recomenda-se também tomar óleos de peixe ou óleo de fígado de bacalhau, que são boas fontes de vários elementos que são necessários, que hoje não são incluídos na nossa dieta muito. Hoje em dia as pessoas não comem muito peixe e as nossas gorduras não são gorduras saudáveis. As pessoas comem muita gordura, não só hidrogenada, mas mesmo os óleos vegetais comerciais que as pessoas acham que são saudáveis não são muito bons, porque eles são muito ricos em ômega 6 e existe um desequilíbrio de ômega 6 e ômega 3. E o ômega 3 vem de óleos de peixe que são mais ricos em ômega 3 para restaurar aquele equilíbrio. Então, eu acho que o segredo é a dieta variada, para a gente ter mais nutrientes. E porque outra questão também são os nutrientes. Se você tem deficiências de vitaminas ou minerais, obviamente isso vai acumulando aquela água na banheira. Feijões em geral não são muito problemáticos para as pessoas, e embora eles não sejam incluídos estritamente na dieta básica, eles são tolerados em geral. A soja é uma exceção, não que exista uma regra geral que ninguém, eu não gosto de ser radical, fala ninguém nunca jamais deve comer soja, mas em geral a soja não é bem tolerada pelas pessoas, e possivelmente porque ela está tão difundida, usa-se soja em praticamente todos os alimentos processados, ou óleo de soja, ou proteínas de soja, e eu acho importante o seguinte, soja, lembrar que soja não é um alimento saudável, então comer um tofu de vez em quando, alguma coisa assim, claro que não tem problema nenhum. A questão é quando as pessoas começam a comer muita soja e tofu, achando que estão fazendo um favor para a saúde e achando que a soja é um alimento tão saudável, eu acho que esse tipo de coisa e o excesso de soja é mais danoso. Então, soja é um alimento também muito alergênico, que evitar soja é provavelmente uma boa medida. E quando a gente fala de evitar soja, eu acho que um passo principal para reduzir todas essas alergias e melhorar a saúde é diminuir drasticamente o consumo de alimentos industrializados, que contém, além desses alergênicos, contém também todos os aditivos e conservantes e corantes e tudo mais que com certeza contribuem em larga escala para encher a banheira.